certo? Para não atrapalhar, eu vou desligar aqui também, tá ok? E vou ficar monitorando aqui, tá bom? Então, boa sorte. Obrigada. Pode começar, tá bom? Posso começar? Pode. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido, o professor Marcos já falou o título, para obtenção do título de mestre em Engenharia Física. Então, esse trabalho ele vai ser dividido em 5 tópicos. Primeiro, eu vou começar com a motivação, segundo, os objetivos, terceiro, o procedimento experimental, quarto, o resultado, e, por último, conclusão e sugestões para trabalhos futuros. Bom, as organizações mundiais já alertam que ainda no século XXI, boa parte da população mundial não tem acesso à água. Então, no ano de 2019, foi estimado pela OMS que cerca de 2,2 bilhões de pessoas ainda não tinham acesso à água potável no mundo. Uma das causas é por causa da poluição, principalmente que são feitas pelos setores industriais. Então, também é estimado pela ONU que esse setor industrial ele é responsável pelo descarte de 300 a 400 toneladas de metais pesados, solventes, lodo tóxico e outros resíduos nos corpos aquáticos. Também é de conhecimento geral que a maior parte do planeta Terra é coberta de água, onde a maior parte dessa água é a água salgada, compõe 97,5% desse total, e apenas 2,5% é água doce, que é a mais apropriada para o consumo humano. Porém, essa água doce, que é apropriada para o consumo humano, ela não é encontrada de maneira... a sua maior parte não é encontrada em sua maioria em geleiras e calotas polares e em água subterrânea. E a água de fácil acesso, essa água doce de fácil acesso, é encontrada em rios e lagos e compõe apenas 1% dessa água doce. Aqui no Brasil tem a resolução do CONAMA, que é a resolução número 357, que classifica os tipos de água de acordo com o percentual de sal presente nela. Então, é dito que uma água é água doce quando tem apenas até 5% de sal presente em sua composição. Já a água salobra, ela tem um percentual de sal em sua composição entre 5% a 30%, e essa água salobra também é encontrada em águas subterrâneas. Já a água salina, ela tem um percentual de sal em sua composição superior a 30%. Tendo dito isto, né, o Brasil é um dos países mais privilegiados, ele tem cerca de 12% da água mundial doce, né, presente em seu território. Porém, essa água doce ela não é distribuída de maneira homogênea, onde a maior parte dessa água é encontrada na região norte, que tem cerca de 68,5% da água doce do território brasileiro, e a região nordeste tem apenas 3,3% dessa água. Outro dado aqui relevante de ser discutido é justamente o consumo dessa água doce, que é, em sua grande maioria, feito pelo setor industrial e pela agricultura. O uso doméstico da água doce é de apenas 8%. Outra motivação também é relacionada aos efluentes têxteis. Então, esse gráfico aqui ele foi retirado de um artigo do ano 2020, que mostra as principais indústrias que trabalham com pigmentos e corantes que causam poluição dos meios aquáticos. E com 54% da poluição causada nos aquíferos por corantes e indústrias têxteis, a responsável são justamente as indústrias têxteis. E quando esse descarte é feito de maneira incorreta, além da alteração da coloração dos rios, da água, né, que é jogada esse efluente, também causa alteração do pH, diminui a oxigenação, o que causa a morte dos animais marinhos, né, presentes nos rios, além também dos corantes eles serem cancerígenos e mutagênicos. Então, é necessário que se busque soluções, tecnologias para fazer a purificação dessas águas. A região do Agreste de Pernambuco é conhecida pelo polo de confecções têxteis. Então, as cidades que são conhecidas, né, por empregar indústrias, né, são justamente as cidades de Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Então, essas indústrias têxteis, elas seguem uma resolução do CONAMA para fazer justamente esse descarte dos efluentes têxteis de maneira correta. Porém, alguns veículos de imprensa já alertam
que tem algumas empresas, né, algumas indústrias clandestinas que fazem esse descarte de maneira incorreta. No geral, as indústrias que são instaladas no Agreste de Pernambuco, elas utilizam a tecnologia de floculação ou coagulação para fazer o tratamento desses efluentes. Então, foi estimado aqui em 2007 por Faisal que eram comercializados na época 100 mil tipos de corantes e eram produzidos anualmente cerca de 7 vezes 10 a quinta tonelada desse produto. E um quarto desse produto era perdido durante o processo de tingimento. Essa imagem aqui eu coloquei justamente para ilustrar. Quando esse efluente ele é descartado de maneira incorreta, percebe-se justamente a diferença de cores entre o efluente, né, e o rio, que tem uma cor natural, um marrom natural, né. Então, a nível acadêmico, nesse trabalho, foi modificado uma membrana. Só que a membrana, representada aqui nesse quadrado preto, nada mais é do que uma barreira seletiva. Então, nessa parte aqui, que é chamada parte da alimentação, vai ter o soluto, nesse caso aqui é ilustrado soluto de diferentes tamanhos de diâmetros, e quando é aplicada uma força motriz aqui, no caso uma pressão, esses solutos que têm diâmetros maiores do que o diâmetro da porosidade da membrana, eles ficam retidos na membrana. Então, na fase de alimentação, da fase do permeado, passa apenas os solutos que têm dimensões, diâmetros, menores do que o diâmetro natural da membrana. Então, tem um pesquisador da UFRJ chamado Aber, que é da área de membranas, e ele classifica essas membranas de acordo com a sua morfologia. Segundo Aber, as membranas podem ser divididas em membranas isotrópicas ou anisotrópicas, e esse pesquisador ainda faz uma subdivisão que essas membranas podem ser do tipo porosas ou do tipo densa. Nesse trabalho aqui foi utilizado as membranas do tipo porosa. Ainda segundo Aber, as membranas elas podem também ser caracterizadas de acordo com a dimensão dos poros ou a força motriz. Então, para Aber, a microfiltração, a membrana de microfiltração, ela tem dimensão de poros entre 0,05 a 5 micrômetros, e a força motriz, ou a diferença de pressão que é aplicado na fase da alimentação, é de 0,5 a 2 atm. Já na ultrafiltração, a dimensão dos poros é de 3 a 5 micrômetros, e a diferença de pressão é de 1 a 7 atm. Na nanofiltração, é de 0,9 a 3 nanômetros, e a diferença de pressão é de 5 a 25 atm. Para a osmose inversa ou reversa, as membranas têm dimensões de poros de 0,1 a 1 nanômetro, e a variação da pressão é de 15 a 80 atm. Vale ressaltar que já tem algumas pesquisas, já tem alguns trabalhos publicados, e quando é na retenção de íons de sais bivalentes, a nanofiltração ela já tem um efeito de rejeição muito boa. Mas como, se você quiser reter, por exemplo, íons monovalentes, NaCl, por exemplo, você tem que usar o processo de osmose inversa devido ao tamanho do poro ser menor. Então, outra motivação desse trabalho foi justamente a utilização do grafeno. O grafeno é um material alótropo sintético do carbono e ele surge a partir do isolamento de uma camada do grafite. Então, esse material está sendo bastante utilizado em pesquisas justamente por mostrar diversas propriedades intrínsecas. Ele tem hibridação sp2, ele é muito fino, ele é condutor, ele tem também alta mobilidade, então ele possui diversas propriedades que vem chamando a atenção de diversos pesquisadores. Porém, ele é um material que não pode ser obtido em larga escala. Então, nesse trabalho foi utilizado um material análogo ao grafeno, que se chama óxido de grafeno, certo? É um material em 2 dimensões, assim como o grafeno, possui diversos grupos funcionais em sua estrutura, porém, também ele tem alguns defeitos que pode ser observado aqui na imagem. Para a melhor adesão desse material óxido de grafeno na membrana que vai ser modificada, foi feito o processo de reticulação polimérica com PVA e ácido cítrico. Então, os objetivos desse trabalho foi a obtenção do óxido de grafeno pelo método de Ramas modificado
Em seguida, foram feitas modificações de 2 tipos de membrana, a primeira de éster de misto de celulose e de poliamida. Em seguida, foi feito também membranas reticuladas com oxigrafeno, polivinil álcool e ácido cítrico. Foi feita as análises de caracterização das membranas através da microscopia eletrônica de varredura, a espectroscopia de infravermelho e ultravioleta visível, difração de raio-x e termogravimetria. Em seguida, foi feita a avaliação do fluxo permeado e rejeição do corante azul de metileno e dos sais de sulfato de sódio Na2SO4. Por último, foi feita a avaliação da estabilidade das membranas por uma técnica de ultrassom que já é muito utilizada em pesquisas que envolvem membranas. Como foi obtido o oxigrafeno? Como eu havia falado anteriormente, foi obtido pelo método de Ramas modificado, que consiste em pegar o pó do grafite. O grafite é um alótropo natural do carbono, é um material em 3 dimensões, né? As suas camadas, elas estão empilhadas uma em cima da outra por ligações secundárias. Então, quando esse pó do grafite ele é colocado em soluções ácidas ou soluções oxidativas, ocorre a quebra dessas ligações secundárias, certo? E a inserção de grupos funcionais oxigenados na estrutura do material. Porém, esse material ainda é um material em 3 dimensões. Para esse material se tornar um material em 2 dimensões, né, aqui ainda a gente tem o oxigrafite. É necessário fazer a esfoliação mecânica através do equipamento de ultrassom. Então, esse material aqui, o oxigrafite, foi colocado em equipamento de ultrassom e deu origem justamente a um material em 2 dimensões chamado óxido de grafeno. Essa imagem aqui ilustra o óxido de grafeno que foi obtido no laboratório Nanoar, e aqui mais ampliado está um filme que foi feito através de colocar a solução líquida em placa de Petri e colocar na estufa para um tratamento térmico, porque tem algumas técnicas de caracterização que não é possível fazer análise do material no estado líquido, é necessário que ele esteja no estado sólido. Então, como foi feita a modificação da membrana com óxido de grafeno? Então, o oxigrafeno tinha uma concentração de 0,25 gramas por litro. Esse oxigrafeno ele foi colocado em 3 beckers diferentes com água deionizada, a fim de se obter, no primeiro becker, 1 miligrama por litro de solução, no segundo, 2,5 miligramas por litro, e no terceiro, 5 miligramas por litro. Então, esses 3 beckers, eles foram colocados de maneiras individuais no equipamento de ultrassom para esfoliação do material por 30 minutos. Em seguida, no equipamento aqui de filtração a vácuo, tem uma membrana depositada aqui. Essa membrana, ela pode ser tanto a de mistos de éster de celulose ou de poliamida. Essa modificação é feita individualmente. Então, a solução que foi esfoliada por 30 minutos no equipamento de ultrassom, ela é colocada no funil para ser vertida na membrana. Para a membrana reticulada, foi preparada a solução de PVA em água deionizada com 0,5 gramas por litro. Essa solução ela foi agitada por 2 horas a 80 graus Celsius. Também foi preparada a solução de ácido cítrico com 0,05 gramas por litro. E essas 2 soluções aqui foram colocadas em um único becker, né? PVA com 10 miligramas por litro e ácido cítrico com 0,1 miligramas por litro e agitado por 5 minutos. Então, naquela membrana que já estava com oxigrafeno vertido, né, já estava com oxigrafeno em cima dela, foi depositada essa solução com PVA e ácido cítrico, e toda essa membrana foi levada para a estufa para tratamento térmico por 2 horas e meia a 80 graus Celsius. O corante que foi escolhido para ser utilizado é conhecido como azul de metileno. Então, o azul de metileno ele é um corante catiônico, é um corante muito utilizado em aplicações farmacológicas e também no tingimento de tecidos. Então, a partir de uma solução mãe de 100 ppm, foram preparados 4 alíquotas do corante azul de metileno com 5, 10, 15 e 20 ppm. Com essas alíquotas foram obtidos 2 dados. O primeiro foi justamente a curva o pico de absorção máxima desse corante, que está em 664, como ilustrado aqui,
que está de acordo com a literatura, que informa que esse corante tem pico de absorção máxima entre 660 a 665 nanômetros. E também com essas alíquotas foi preparado, né, se obteve a curva de calibração e o ajuste linear para ser medida a concentração desse corante antes e após o processo de filtração. Já a solução salina, ela foi preparada para 0,1 molar, baseada em alguns trabalhos que fazem o processo de dessalinização. Então, foi pesado 1,42 gramas de Na2SO4, diluído em água deionizada e colocado num becker que foi agitado em temperatura ambiente, porque mesmo que esse sal ele foi colocado em água deionizada, ainda se tinha, né, alguns cristais. Então, para a diluição completa, foi colocado por um tempo sob agitação, e essa solução ela foi colocada dentro de um balão volumétrico e completada até um menisco com água deionizada, para se obter a solução de 0,1 molar. O sistema de filtração utilizado está ilustrado aqui nessa imagem, onde essa bomba ela faz um vácuo de 584 milímetros de mercúrio dentro da vidraria. Nessa região aqui, foi a região que foi depositada a membrana, que está ilustrada aqui. Essa daqui é uma membrana modificada com oxigrafeno. E nessa região aqui do funil foi colocado o corante azul de metileno com 10 ppm ou a solução salina. Essas duas equações aqui ilustradas são as equações utilizadas para fazer o cálculo percentual da rejeição de sal e o fluxo permeado. Então, para fazer o cálculo da percentual de rejeição de sal, R representa esse percentual, CI é a concentração inicial desse corante antes do processo de filtração, e CF é a concentração desse corante após o processo de filtração. O fluxo permeado é justamente a quantidade, né, quanto tempo esse corante leva para passar através da membrana. Então, o fluxo é dado pelo volume da solução, né, que foi utilizada, que nesse caso foi 50 ml, dividido pela área que tem contato com a solução, a área da membrana, vezes o tempo que essa solução leva para ser filtrada. Então, vale ressaltar que nos processos de filtração mais conhecidos está o dead end e o cross-flow. O dead end, ou filtração direta, é o tipo de filtração em que o soluto, né, o fluxo, ele passa perpendicular à membrana. Já o cross-flow, esse soluto, ele passa paralelo, à membrana. Então, a desvantagem da filtração direta, ou do dead end, é porque as moléculas que têm diâmetros maiores do que o diâmetro da membrana, elas vão se acumulando em cima da membrana, de modo que o tempo de filtração ele aumente. E nesse trabalho foi utilizado justamente esse tipo de filtração chamada dead end. O oxigrafeno, que foi obtido, né, aqui está ilustrado na foto, foi tirado algumas soluções, a solução do topo do oxigrafeno obtido, do meio e do fundo, de modo a se obter qual era a concentração desse oxigrafeno. Então, descobriu-se que esse oxigrafeno ele tinha uma concentração entre 1,9 e 1,8 gramas por litro. O primeiro resultado que obtemos foi justamente o de difração de raio-x, onde, em 26,6 graus em preto, é ilustrado o pico do difratograma do grafite precursor. Após a oxidação do grafite precursor, esse pico em preto ele se desloca para a esquerda, certo? Para 10,8 graus ou para 11,5 graus. Então, com esse deslocamento e esses picos, a partir da lei de Bragg, é possível calcular o espaçamento interplanar desses materiais. Então, para o grafite, que tem uma difração em 26,6 graus, o espaçamento é de 0,34 nanômetros. Já para o oxigrafeno, que ficou 65 horas na estufa para formar o filme, para ser analisado, que tem pico em 11,5 graus,
o espaçamento está em 0,77 nanômetros. E o oxigrafeno, que ficou apenas 3 horas na estufa, que tem pico em 10,8 graus, o espaçamento interplanar está em 0,82 nanômetros. E esse deslocamento desse pico para a esquerda, né, do caso aqui do grafite para a esquerda, significa que foi adicionado no processo lá de oxidação química moléculas de H2O e grupos oxigenados no material. Além disso, né, esse deslocamento aqui do oxigrafeno de 10,8 para 11,5 graus, o que ficou mais tempo na estufa, né, devido ao tratamento térmico, é porque esse material, pelo tempo que ele ficou na estufa, né, ficou um maior tempo, ocorreu a diminuição dos grupos oxigenados que tinha no material que ficou apenas 3 horas na estufa. Então, como ele ficou mais tempo, esses grupos oxigenados eles foram reduzidos no material. Outra coisa também que a literatura fala é que esse deslocamento desses picos aqui para a esquerda quer dizer que o material, né, ele é um indício de que ele realmente sofreu oxidação química e foi esfoliado. Outra análise é a análise de UV-Vis para o óxido de grafeno. Então, é possível notar que tem um pico aqui em 230 e um joelho em 300 nanômetros. Então, em 230 nanômetros é referente à ligação C-C do material e à interação pi-ligante para pi-antiligante do material. Em 300 nanômetros, nesse joelho aqui, é referente à interação N-antiligante para pi. N não ligante, desculpa, para pi, antiligante do material, referente aos grupos epóxido, peróxido, carboxílicos e carbonilas presentes no material. A análise de MEV, de microscopia eletrônica de varredura para o material, né, oxidado. Esse material, ele foi compactado, né, mostra regiões de compactação e de aglomeração desse material. Também é possível observar que tem rugosidade nesse material e ondulações, onde mostram regiões que têm grande quantidade desse material. Já em regiões periféricas, como essa daqui, mostra pouca quantidade do material e até mesmo uma leve transparência, como mostrado aqui nessa ampliação. As imagens de microscopia eletrônica de varredura para as membranas puras. Então, essas membranas, elas foram compradas, né, tem um fabricante que vende essas membranas, onde aqui em vermelho é a membrana de misto de éster de celulose, e em azul é a membrana de poliamida. Então, esse fabricante, ele vende essas membranas com 0,22 micrômetros de porosidade. Como o próprio equipamento de microscopia, ele fornece uma escala, observou-se que esse diâmetro de porosidade não era homogêneo. Então, foi feito um outro teste com essas membranas que eu vou mostrar no próximo slide. Então, também foram pesadas 10 amostras de cada tipo de membrana para se obter uma massa média. Então, para a membrana de éster de celulose, essa membrana tem uma massa média de 0,057 gramas, e a membrana de poliamida tem 0,1 gramas. Então, a membrana de poliamida ela tem maior massa do que a membrana de éster de celulose. Como as medidas do diâmetro não pareciam ser homogêneas, então, através do equipamento, do software e medir, foram medidas 50 diâmetros de cada tipo de membrana e plotado um histograma. Então, é possível observar aqui que nesse histograma em vermelho, histograma referente a éster de celulose, a frequência de medidas do diâmetro e porosidade para esse tipo de membrana está em 0,3 micrômetros. Já para a membrana de poliamida, aqui em azul, é possível notar que o diâmetro da porosidade varia entre 0,1 e 0,4 micrômetros, onde essas porosidades podem chegar até 1,6 micrômetros. Então, essa porosidade relatada pelo fabricante realmente ela não é homogênea, então ele deve fazer outro tipo de teste para dizer que essa membrana tem 0,22 micrômetros. Tendo dito isto, essa é a imagem das membranas que foram modificadas apenas com óxido de grafeno. Então, o nome aqui, MCE, significa que ela é de éster de celulose, 0OG é porque ela tem 0 miligramas de oxigrafeno presente
na sua camada, né, que foi recoberta. Então, essa daqui é uma membrana pura. Já essa daqui, 0,1. OG é porque tem 0,1 miligramas de óxido de grafeno depositados na sua superfície. E segue assim para as outras membranas. Então, é possível notar que quanto maior foi a deposição desse material, mais o tom de marrom ficou intensificado. Outra coisa também importante de ser relatado nesse trabalho é que com o aumento da concentração, também aumentou o tempo de deposição desse óxido na superfície das membranas. Então, esse foi um dos motivos por que não se tem a membrana de poliamida com 0,5 miligramas de óxido de grafeno na sua superfície, pelo tempo que levou-se para fazer uma e foi inviável continuar a fazer esse tipo de membrana. Então, as imagens de microscopia eletrônica para as membranas, essas imagens aqui superiores, mostram que realmente houve um material que foi depositado na superfície das membranas. Então, é possível notar, né, que esse material que foi o óxido de grafeno, ele foi depositado nas membranas, e para as membranas de éster de celulose, mostra ainda algumas depressões e alguns buracos, mas aquela porosidade que era aparente nesse tipo de membrana não é mais visível. Já a membrana de poliamida, né, esse óxido de grafeno, ele tornou a superfície mais homogênea, e da mesma maneira, não é possível ver sinal aparente de porosidade que foi mostrado anteriormente nas membranas puras. Já as imagens inferiores aqui são imagens da seção transversal das membranas, que foi feito a partir da menor medida fornecida pela escala do equipamento de microscopia, uma estimativa para saber qual era a espessura do material depositado na superfície da membrana, mas vale ressaltar que isso é apenas um indicativo e uma estimativa, não é uma medida correta ou precisa. Então, nesse caso aqui da membrana de éster de celulose, certo? Desenhou-se duas retas paralelas, aqui, na verdade, passando um pouquinho da menor medida, que seria de 0,2 micrômetros. Essas duas retas paralelas, elas foram colocadas na camada recoberta com óxido de grafeno, para saber se essa espessura que foi depositada, ela era homogênea ou não, e percebeu-se que ela não tinha uma homogeneidade. A mesma coisa aconteceu para a membrana de poliamida, onde, quando a magnificação ela foi mais alta, foi de 40K, o próprio equipamento deu uma escala de 1 micrômetro, e foi desenhado duas retas paralelas na menor medida e colocado em cima da camada recoberta para saber uma estimativa da espessura do material que foi depositado. Então, para as membranas reticuladas, foram fabricadas, né, modificadas membranas apenas com 0,1 miligramas de óxido de grafeno, com PVA e ácido cítrico. Então, da mesma maneira que eu falei sobre as membranas, as imagens de microscopia das eletrônica das membranas, também foi feito essa análise para as membranas reticuladas. Então, é possível notar que a membrana de mistos de éster de celulose reticuladas, ela agora possui uma superfície mais homogênea, não é possível mais ver aquelas regiões de depressão e de buraco que tinha na superfície da membrana. Assim também como a membrana de poliamida, que ela ainda continua com a superfície homogênea. Agora apareceu, né, nas imagens, relatado que tem alguns aglomerados em forma de cilindros e de bastões. Isso pode ser referente que esse material, com esse formato de bastões, seja justamente o PVA que foi reticulado na superfície dessa membrana. E, de modo semelhante, também foi feita uma estimativa de espessura da camada de recobrimento com a imagem da seção transversal de ambas as membranas reticuladas. Então, o outro resultado que foi obtido foi o resultado da termogravimetria para as membranas. Então, com essa análise de termogravimetria, é possível ver para o óxido de grafeno, que essa curva aqui em verde está ilustrada em ambos os gráficos, certo? Que quando esse material ele sai de 0 graus até 100 graus Celsius, ele perde cerca de 12% da sua massa, o que é referente à perda do grupo OH. Já quando ele chega em 200 graus Celsius, ele tem perdido já cerca de 20% da sua massa,
o que é referente à perda dos grupos carboxilas e emissão do CO2. Quando ele chega aqui em 500 graus Celsius, o oxigrafeno tem perdido 57% da sua massa e é referente à pirólise dos grupos oxigenados. Já quando vai observar o PVA nessa curva em amarelo, é possível notar que ele começa a perder sua massa em cerca de 300 graus Celsius até 500 graus Celsius, perdendo cerca de 90% da sua massa, o que é referente à degradação polimérica do material. Quando vai se observar agora essas curvas aqui, todas juntas, são as curvas das membranas de éster de celulose, é perceptível que quando chega em 200 graus, até cerca de 270 graus, essas membranas, elas perdem cerca de 80% da sua massa, o que é referente à degradação polimérica. Já as membranas de poliamida que estão ilustradas aqui nessa curva, quando chega em 400 graus, até cerca de 500 graus, ela perde cerca de 80% da sua massa, que é referente à degradação polimérica. Só que é possível notar que essa curva aqui em azul, referente à membrana de poliamida reticulada, quando ela está chegando perto dos 500 graus Celsius, ela tem uma estabilidade térmica que as outras não possuem. Então, ainda não foi aprofundado porque isso acontece, mas pode ser que uma das causas seja justamente porque o PVA, a poliamida, o oxigrafeno e o ácido cítrico têm uma melhor interação do que com as membranas de éster de celulose. Então, se esses 4 materiais eles têm melhor interação, então é possível que isso cause justamente uma maior resistência térmica para esse tipo de membrana. Outro dado que foi obtido foi do infravermelho, por transformado de Fourier. Então, aqui foi analisado para o oxigrafeno, membrana pura, membrana com 0,1 miligramas de oxigrafeno, membrana reticulada e membrana após o teste com o corante azul de metileno, certo? As membranas que foram analisadas foram as de éster de celulose. Então, é possível notar que a maioria dos espectros dessas membranas, elas têm bandas parecidas. Então, em 3.500 centímetros a menos 1, essas bandas são referentes aos grupos hidroxilas presentes no material. Já em 2.915, essas bandas são referentes ao alongamento simétrico e antissimétrico do CH2. Em 1657, essas bandas são referentes aos grupos carboxílicos. Em 1070 centímetros a menos 1, é referente ao éter e ou epóxido. E em 842 centímetros a menos 1, referente à vibração do CO. E em 680 centímetros a menos 1, é referente aos oceanos insaturados. Porém, não se tem oceano insaturado aqui no oxigrafeno, somente nas membranas. Outro dado que foi obtido foi também o de difração de raio-x para o PVA e para as membranas de éster de celulose. Então, é possível notar regiões de ruídos muito intensos, o que é característico dos materiais poliméricos. Então, o PVA aqui, ele mostrou um pico, uma banda, em 19,7 graus e em 22,4 graus, que é referente ao material polimérico. Já a membrana pura, ela não tem pico ou banda aparente, assim como a membrana reticulada. E a membrana que teve 0,5 miligramas de oxigrafeno em sua superfície, ela mostra um pico, uma banda em 10,2 graus e em 19 graus. Então, uma das causas de não ter nenhuma banda ou pico característico nas outras membranas, ou não ter assim como no termogravimetria ou no infravermelho, é devido à pouca quantidade de material que foi colocado na superfície das membranas. Então, mesmo que tenha 0,5 miligramas de oxigrafeno, ele compõe cerca de 2% no máximo do peso total da membrana. Então, é possível que esses equipamentos de caracterização não consigam detectar com precisão
esses materiais que foram utilizados para a modificação dessas membranas. Aqui está o teste comparativo com as das membranas. Então, essa imagem aqui superior é a imagem da membrana pura, certo? A membrana que não teve nenhuma modificação com oxigrafeno. Após o teste de filtração, essa membrana ela se tornou azul clara, certo? E a solução que foi filtrada, ela tem uma coloração azul escura. Já a membrana com 0,5 miligramas de oxigrafeno, antes do teste, ela tem um tom marrom, devido a ser modificada com oxigrafeno. Após o teste de filtração, essa membrana, ela possui uma coloração azul escura e a solução filtrada, né, após a filtração, ela tem um tom de azul claro. Então, é possível que essa membrana aqui, com 0,5 miligramas de oxigrafeno, ela tenha retido mais moléculas do corante azul de metileno, devido a esse corante, ele ser um corante catiônico, e o oxigrafeno, ele ser aniônico. Então, por interações, esses materiais, né, interações eletrostáticas, esses materiais, um vai reter o outro com maior facilidade. Então, aqui, depois do teste de filtração, pelo equipamento de UV-Vis, também foi possível colocar a média da filtração desses materiais, da rejeição do corante azul de metileno. Então, para a membrana pura de éster de celulose, a rejeição média ficou em 20%. Já a membrana com 0,5 miligramas de oxigrafeno, essa rejeição do corante azul de metileno foi de 91%. Para a membrana de poliamida pura, sem adição de oxigrafeno, essa rejeição foi de 19% do corante, e para a membrana com 0,25 miligramas do oxigrafeno, essa rejeição foi de 49%. Então, aqui está ilustrado justamente, ilustrado nessas barras, são a rejeição do corante azul de metileno, e nos pontos aqui é o fluxo permeado do corante. Então, é possível notar aqui, quando tem 0 miligramas de oxigrafeno depositado, ou seja, a membrana pura, tanto para o éster de celulose em vermelho, quanto para a poliamida em azul, essa rejeição do corante ela é aproximada. Já para as membranas com 0,1 miligramas de oxigrafeno em vermelho, que é de éster, ela é maior do que a de poliamida. E nas membranas reticuladas de éster em amarelo, ela é menor do que a membrana de poliamida em rosa. Em compensação, né, o fluxo permeado, ele diminui com o aumento desses materiais em cima da membrana. Então, a membrana de éster de celulose, aqui esse pontinho que representa o fluxo dela, esse fluxo é maior do que esse comparado para a membrana de poliamida apenas com oxigrafeno. Assim como a membrana de éster de celulose, em amarelo, ela tem um fluxo maior do que o fluxo da membrana de poliamida reticulada. Já as membranas de misto de éster de celulose, com 0,25 miligramas de oxigrafeno, e a membrana de poliamida, a membrana de éster, ela também possui rejeição maior do que a membrana de poliamida, assim como seu fluxo também é maior do que o fluxo da membrana de poliamida. E, por último, a única membrana que foi feita a modificação com 0,5 miligramas de oxigrafeno, ela possui rejeição superior a 90% do corante azul de metileno e um fluxo aqui que gira em torno de 7,5 litros por metro quadrado hora. Então, já é discutido por pesquisadores da área, assim como o Aber, né, que é um pesquisador que eu falei no começo da apresentação, que é da área de membranas, que quanto mais material é depositado na superfície da membrana, maior vai ser a rejeição dos solutos e menor vai ser o fluxo de permeação. Então, comparando esse trabalho com outros que utilizaram outras técnicas, mas utilizaram para a retenção do corante azul de metileno, é possível notar que a maioria dos trabalhos tiveram retenção do corante superior a 98%, menos esse daqui tem 86%. Neste trabalho, a retenção foi de
91%, e o melhor fluxo está aqui em 15 litros por metro quadrado hora. Uma das causas desse resultado ser baixo, né, 91%, é justamente porque nesse trabalho aqui só foi utilizado a filtração direta. E alguns pesquisadores falam que as filtrações elas devem ser utilizadas vinculadas aos outros processos, como, por exemplo, nesse trabalho aqui que usou a filtração direta junto com a floculação e a coagulação e obteve uma rejeição de 99%. Então, outra causa também está justamente no valor do vácuo que a bomba exerce na vidraria, que foi de 584 milímetros de mercúrio. Então, possa ser que com o aumento desse vácuo, também se aumente tanto o fluxo quanto a rejeição do corante azul de metileno. Então, também com esse valor desse vácuo aumentado, também pode ser feito o aumento da concentração do óxido de grafeno depositado na superfície da membrana. Então, com os testes de sal, né, com o teste do Na2SO4, todas as membranas que foram modificadas para ser utilizada na dessalinização, elas obtiveram resultado inferior a 1%. Porém, uma coisa que foi interessante foi quando se foi fazer o teste com a membrana de ester de celulose. Então, é perceptível que a membrana modificada, ela está ilustrada aqui na imagem, e as bordas dela estão todas intactas. A partir do momento que se ocorreu a deposição da solução salina, né, do Na2SO4, percebeu que essa solução começava a retirar o material modificado da membrana durante o teste. Após o teste, depois da solução ser filtrada, né, foi perceptível que realmente essa solução salina, ela retirou o óxido de grafeno da borda das membranas, o que não aconteceu quando foi feito o teste com a membrana de ester de celulose reticulada. Percebeu-se que, quando foi depositada a solução salina, não aconteceu nada, nenhuma modificação com a parte modificada da membrana. Então, o último objetivo, né, que foi feito foi justamente o teste de estabilidade através do equipamento de ultrassom, onde foi feito o teste com a membrana somente com óxido de grafeno e a membrana reticulada, tanto para ester de celulose quanto para a de poliamida. Essas membranas elas foram colocadas em beckers diferentes e submersas em água deionizada, de modo que esses beckers aqui da esquerda são as membranas apenas com óxido de grafeno, e as membranas da esquerda são as membranas reticuladas. Então, deixa eu botar aqui o vídeo. Quando o equipamento de ultrassom ele é ligado, se vocês observarem aqui agora, ó, o material modificado ele começa a ser retirado da camada, né, da membrana. Essa camada modificada ela começa a ser retirada. Pode ser que aqui o de baixo não fique tão visível por causa da claridade da câmera. Mas aconteceu a mesma coisa para a membrana de poliamida. Então, deixa eu passar. Aqui está as fotos da membrana após esse teste de ultrassom. Então, foi perceptível que após esse teste, as membranas que não tinham reticulação, certo? Tanto a de mistos quanto a de poliamida, elas tiveram maior parte do material modificado retirado da estrutura, diferentemente da membrana reticulada, que pouco material foi retirado dela. Então, aquela água que as membranas foram submersas foram analisadas no equipamento, na espectroscopia de ultravioleta, que mostra que a curva em vermelho, né, que são das membranas sem reticulação, tiveram maior absorção do que as membranas ilustradas aqui pela curva em preto. Que o equipamento, né, ele detectou que realmente tem algum material que foi retirado dessas membranas, que foi o óxido de grafeno. Então, a conclusão e sugestões para trabalhos futuros foi comprovado através das técnicas de caracterização que o grafite foi oxidado quimicamente pelo método de Ramas modificado. Então, obteve-se êxito na modificação das membranas comerciais e nas suas aplicações nos testes com corante azul de metileno. A membrana com 0,5 mg de óxido de grafeno, de ester de celulose,
apresentou desempenho superior a 90% na retenção do corante, porém teve um baixo fluxo de permeação, que foi de 7,5 litros por metro quadrado hora. E ainda são necessários mais estudos para o aprimoramento da reticulação polimérica da membrana desenvolvida e na sua aplicação na retenção de sais. E é isso, e obrigada a todos.